de Deus nesta noite, vamos pedir, vamos estender, peço a vocês que as suas mãos sobre a vida do João Paulo, ele que será a boca de Deus esta noite. Vamos invocar, vamos pedir a Nossa Senhora que possa interceder a ele, dando a ele discernimento nas palavras, sabedoria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Coloque a mão no seu coração, vamos nos preparar. Deixe o Espírito Santo de Deus preparar o seu coração. Você que está nos acompanhando nessa live, coloca a mão vim te dar a sabedoria, a maturidade para entender a vontade de Deus essa noite sobre a sua vida. Deixe o Espírito Santo de Deus penetrar no mais profundo da sua alma, do seu coração. Eu não sei o que você tem vivido nos seus dias, eu não sei o que você tem passado, as angústias, as provações, quais situações você tem vivido, mas eu creio que essa noite Deus quer falar aos nossos corações de uma forma poderosa. Deus quer dar sabedoria, quer dar a clareza do seu Espírito Santo em nossos corações. O Senhor quer nos capacitar diante das nossas fraquezas, nos colocando de pé. O Senhor, Ele quer preencher o vazio dos nossos corações. Quantos têm vivido com o coração vazio, triste, angustiado, têm passado por dificuldades terríveis, aonde as provações, aonde as situações das nossas vidas nos tiram a paz, nos tiram a tranquilidade, nos deixam feridos na alma, no coração. E quem é aquele que pode e quer nos curar? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Então deixa o Espírito Santo de Deus ser derramado sobre o seu coração. Permita que essa noite a graça de Deus seja derramada na pregação, no clamor do Espírito Santo, que você na sua alma possa desejar essa graça de Deus, deixar o Espírito Santo te convencer da necessidade do clamor, da necessidade da entrega, da necessidade da confiança. Precisamos confiar no Senhor, e o Espírito Santo nos leva a confiar em Deus nessa noite. O Espírito Santo nos leva a escancarar as portas dos nossos corações, para que Deus possa habitar, para que a graça de Deus seja derramada sobre nós. Deixa o Espírito Santo de Deus te capacitar, te fortalecer. Deixa a graça de Deus alcançar o teu coração. Fala para Jesus essa noite: Senhor, fica à vontade. Repete comigo, fala: Senhor, fica à vontade. Entra na minha história, entra no meu coração. Faz parte, Senhor, dos momentos da minha realidade de fé, de tudo que eu tenho vivido, de tudo que eu tenho sentido. Eu escancaro, Senhor, as portas do meu coração, para que o Senhor entre e faça morar. Amém? Amém. Pode sentar. Boa noite. Está fraco? Boa noite. Você que está em casa, uma boa noite. Meus irmãos, essa noite vamos partilhar um pouquinho de um dos pontos que é essencial para a fé cristã, para a nossa fé, que é a confiança no Senhor. É confiar que Deus tem cuidado de nós e que Deus quer derramar a sua graça sobre nós. Às vezes as nossas orações, o clamor do nosso coração, ele chega a ser limitado diante de Deus. Parece que olhamos para Deus e não acreditamos nem na oração que estamos fazendo. Precisamos quebrar essas barreiras que ainda há em nossos corações. Precisamos ter a liberdade diante do Senhor de orar e olhar para Deus como nosso Deus, como nosso Salvador.
como nosso amigo, ter intimidade com o coração de Deus. Será que você, na sua oração, você ora, conversa com Deus como Ele sendo seu amigo? Porque amigo tem intimidade, amigo você rasga o coração. Quantos amigos eu já cheguei diante deles e rasguei o coração, chorei, pedi ajuda, pedi conselho, porque é assim que acontece com um amigo, com aquela pessoa próxima. E com Deus, quando oramos para Deus, precisamos ter essa intimidade, confiar em Deus. Por isso o tema dessa noite, que o André me passou, pedi para que o André me passasse em oração. Ele orou diante do sacrário, diante do Senhor, e o Senhor deu esse tema: em Jesus temos sempre o melhor. Em Jesus temos sempre o melhor. Quando direcionamos a nossa fé, a nossa busca, o nosso coração para Jesus, recebemos o melhor do Senhor. Jesus, quando olha para nós, Ele sabe da nossa necessidade. A palavra diz: antes de orarmos, o Senhor já sabe o que está no nosso coração. Então Deus conhece o nosso coração, Deus conhece as nossas necessidades, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Deus conhece o coração do homem, e precisamos então nos direcionar para Deus com as nossas limitações, com as barreiras que temos, e confiar no Senhor. Deus conhece o teu coração, conhece o meu coração. Não adianta querer enganar o Senhor muitas vezes, não adianta querer esconder de Deus as situações. Precisamos ser claros: Senhor, hoje eu estou triste, hoje eu estou sendo daquele jeito, eu não consigo orar, hoje eu estou desanimado, Senhor, hoje eu estou desse jeito. Precisamos ser sinceros diante de Deus, precisamos ser realmente sinceros e confiar que Deus está ali para nos ajudar. A palavra diz: tudo que pedires ao Pai em meu nome lhe será dado. Pedir e receberei, bater e será aberto, buscar e acharei. Mateus 7,7. Então Deus nos ensina a pedir e a confiar na sua graça. E a confiar é a nossa oração ao coração de Deus. A oração é a elevação da alma a Deus, é a forma de conversar com Deus e clamar ao coração de Deus o que necessitamos. Então, quando orarmos, precisamos confiar na nossa oração. Ou você tem clamado e jogado palavras ao vento, ou você tem lançado para quem? Para Deus? Para o seu amigo? Para o seu Senhor e Salvador? Para aquele que pode te dar tudo, que para Ele nada é impossível? É para esse Deus que você tem orado? Então, é necessário confiar e esperar a resposta, crendo que vamos receber. Então pega comigo a palavra de Deus aí, Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Vamos entender o que São Mateus está dizendo aqui no Evangelho. Mateus capítulo 21, no versículo 22. Pega aí a palavra, vamos entender a mensagem do coração do Senhor para nós nessa noite. Mateus capítulo 21, versículo 22. Você que não está com a palavra, escuta, esteja atento ao falar do Senhor, escuta o que Deus tem a te dizer nessa noite. É apenas um versículo que eu vou pegar. Olha o que vai dizer. Mateus capítulo 21, versículo 22. Tudo que pedirdes com fé na oração vos alcançareis. Olha a palavra, eu vou repetir novamente. O que São Mateus está dizendo aqui? Está narrando: tudo que pedires com fé na oração vos alcançareis. Então é uma palavra afirmativa que tudo que pedimos, tudo é tudo. Tudo que pedimos ao coração de Deus, tudo que direcionarmos com coração sincero, com verdade ao coração de
entenderá. Deus ouve a oração do justo. Não há homem, mulher, pessoa que não é atendida pela graça de Deus se tem um coração sincero diante do Senhor. É interessante que nós aprendemos a orar, a direcionar as nossas orações para o coração de Deus quando estamos passando por sofrimento, quando há alguma dificuldade sobre as nossas vidas. Quando há dificuldade, quando passamos por aquele momento de provação, de sofrimento, a nossa oração é mais sincera, é mais verdadeira. E é aí que toca o coração de Deus de uma forma profunda, porque Deus, Ele se comove com o coração, com uma oração sincera diante dEle. A graça chega ao coração daquele que acredita, que confia em Deus, porque Deus sempre tem o melhor para nós. Deus sempre tem o melhor. A graça de Deus, a providência de Deus chega aos nossos corações de uma forma especial, diante da confiança, diante da nossa busca. Precisamos ser ousados diante do Senhor. O que é confiar no Senhor? É ter ousadia diante de Deus. Senhor, eu preciso da Tua graça. Eu clamo acreditando, confiando que Deus vai me dar essa graça, confiando que a providência de Deus virá. A mão, a destra do Senhor está sobre nós, está sobre aqueles que têm buscado o Senhor, e Deus honra a nossa fé, Deus honra um coração sincero, verdadeiro diante dEle. Deus honra, meus irmãos e minhas irmãs. É interessante porque um santo que estava passando por uma enfermidade e pediu uma graça para Deus, era Santo Antônio de Pádua. Ele estava enfermo numa cama e ele queria muito participar da Santa Missa. Ele participava da missa Santo Antônio de Pádua todos os dias, e naquela situação ele estava enfermo. Pensa, Santo Antônio de Pádua, ele não conseguia sair da cama, nem arrastando ele conseguiria sair da cama para ir até a Santa Missa, que estava logo ao lado. Era uma parede que dividia o quarto dele com a igreja, a nave da Santa Missa. E ele começou a chorar, porque ele queria participar da Santa Missa. Você já chorou, desejando tanto estar na Santa Missa e não poder estar? Porque muitas vezes acontecem situações que nos tiram da Santa Missa, a gente acaba não indo por situações tão pequenas. Santo Antônio de Pádua, ele chorou, porque aquele dia ele não conseguiria participar do santo sacrifício da Santa Missa, e ele começou a chorar. Mas o choro de Santo Antônio de Pádua, o clamor do seu coração, tocou o coração de Deus. E sabe a graça que ele recebeu? Sabe a graça por confiar na providência, na mão poderosa, nos prodígios de Deus? O quarto que ele estava, que dava, aquela parede que dava para a Santa Missa, ela ficou invisível diante dos olhos dele. Só ele viu, né? A igreja não viu a parede invisível, mas ele viu a parede ficar invisível, e ele conseguiu participar da Santa Missa. Olha o que é confiar em Deus, olha o que é tomar posse da graça de Deus e desejar a graça de Deus, e não aceitar menos que isso. Ele confiou, ele queria, ele insistiu diante do Senhor, ele chorou. O sofrimento dele comoveu o coração de Deus, a fé, a certeza do coração dele de querer participar da Santa Missa. Ele conseguiu participar da Santa Missa. Ficou aquela tela plana, né? Imagina a parede invisível e ele participando da Santa Missa. Agora pensa numa situação, Santa Clara de Assis, como ela confiou em Deus. Santa Clara estava no seu convento com as Clarissas, numa grande montanha. Era uma montanha, e lá em cima daquela montanha tinha um convento. Aconteceu que a perseguição aos cristãos estava muito forte, e havia árabes que estavam perseguindo os cristãos, e um exército de árabes estava indo em direção ao convento de Santa Clara de Assis. Naquela montanha dava para ver lá de cima quem é que estava vindo lá embaixo, e de repente as irmãs começam a ficar apavoradas, correm do quarto de Santa Clara
ela estava enferma em cima de uma cama. Ela mal conseguia se mexer, estava enferma em cima de uma cama. E as irmãs diziam: Clara, os árabes estão subindo, eles estão com metralhadora, eles estão bem armados, o que faremos? E Clara, firme, confiante em Deus, disse: o Senhor vai cuidar de nós. Santa Clara de Assis levantou diante daquela situação fraca, enferma, foi até o ostensório com Jesus Eucarístico, pegou o ostensório nas suas mãos e foi em direção à janela que dava para a subida daquela montanha. Quando Santa Clara levantou Jesus no ostensório, de repente aconteceu uma confusão no meio daqueles soldados árabes. Os soldados começaram a recuar diante daquela situação. As irmãs não entendiam, mas Clara sabia que Deus estava zelando, estava protegendo, que ela confiaria no Senhor e o Senhor iria honrá-la diante da sua confiança. Ela confiou no Senhor. E naquele momento os soldados começaram a recuar. Os soldados começaram a recuar e foram embora. Um dos soldados que estavam ali no meio, que se converteu depois dessa experiência, testemunhou o que aconteceu. Ele disse que o exército estava preparado para matar todas as irmãs e destruir o convento, pela raiva que eles tinham dos cristãos. E diante daquela situação, eles estavam fortemente armados. De repente, eles viram na janela daquele convento uma mulher com um objeto brilhando na mão. O que era esse objeto? Jesus no ostensório. E eles disseram o seguinte, esse homem disse o seguinte, que de repente começou a vir raios ofuscantes sobre os soldados, que era como picada de escorpião sobre os corpos deles, e eles foram obrigados a recuar. Santa Clara venceu um exército de árabes fortemente armados, com Jesus Eucarístico em suas mãos. Ele disse o seguinte: era como picada de escorpião, a gente foi obrigado a recuar. Olha o que é confiar em Deus, olha o que é a providência de Deus sobre a vida de uma pessoa, olha como é a graça de Deus, Deus zelando por nós. Deus cuida de nós, meus irmãos, seja a situação familiar, seja a situação financeira, seja uma situação de desemprego, coloca na mão do Senhor, confia na sua oração, porque tudo que você pedir ao coração de Deus, Ele vai atender. Para Deus nada é impossível. Deus é o Deus da providência, o nosso Deus, Ele é todo poderoso. Deus zela por nós, Deus zela pelas situações. Deus, se possível, realiza prodígios e milagres para que a graça aconteça sobre nós. Para que a graça aconteça sobre nós. Deus tem cuidado de nós. Precisamos confiar. Muitas vezes a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança impede que a graça chegue até nós. Somos acostumados com pouco, com o mínimo, limitamos a graça de Deus sobre nós. Deus quer derramar graças tremendas em nossos corações, Deus quer manifestar o poder dele sobre as nossas vidas, mas nós nos contentamos com um pouquinho de Deus. Limitamos a graça de Deus. Se você fechar o teu coração, Deus não vai derramar graça. Ah não, Senhor, tá bom, só isso, não precisa realizar aquela graça não. A nossa falta de fé muitas vezes. Confiar em Deus é se entregar, é se abandonar, é crer que Deus vai realizar e permanecer firme na oração até a graça chegar, até vencermos as batalhas, as dificuldades. Muitas vezes vêm as situações de confusão, vêm as situações de tribulações e desistimos. Começamos na oração, começamos ali firmes, mas desanimamos no meio do caminho. E aí a graça não chega aos nossos corações, porque não houve a perseverança. Confiar é perseverar até o fim. Se você tem uma situação que você está passando, se você está passando por uma dificuldade, uma provação, uma enfermidade, você precisa continuar firme na oração, num propósito, até a graça de Deus chegar. Às vezes a graça está para chegar, Deus está para derramar a graça, mas a gente desistiu.
No finalzinho, a gente desistiu e perdeu a graça. Então, no combate, na luta, precisamos focar naquela situação até que a graça chegue até nós. E Deus realiza graças tremendas sobre nós. São Vicente de Paula é algo extraordinário. O que Deus faz para honrar um homem que confia nele? São Vicente, ele estava em missão e precisava atravessar o porto, e precisava entrar no navio, mas ele não tinha dinheiro para pagar. E o que aconteceu? Os homens do navio não deixaram ele embarcar. Falou: não, você não tem dinheiro, então você não vai entrar. E ele falou: não, eu preciso cumprir uma missão, eu preciso chegar do outro lado. E negaram ajudar ele porque ele não tinha dinheiro. O que aconteceu? Ele tinha um manto sobre ele jogou o manto sobre a água. Olha, presta atenção nisso. Ele jogou o manto sobre a água e pegou como uma espécie de bengala, um pedaço de pau, e fez como remo. O manto começou a flutuar sobre a água, e ele subiu no manto e ele foi navegando ali, remando em cima do manto. Ele passou, olha só, ele passou na frente do navio. Todos testemunharam o prodígio, o milagre, todos daquele navio. Sabe o que aconteceu? Todos eles caíram de joelhos, porque eles falaram: como pode aquele manto estar flutuando sobre a água, levando este homem? Todos caíram de joelhos e se converteram naquela situação. Deus honrando, Deus realiza prodígios e milagres sobre nós. É a graça de Deus que é manifestada sobre nós. É o poder de Deus, meus irmãos. É o poder de Deus. Isso é confiar no Senhor. Precisamos acreditar, colocar a nossa fé no Senhor. E São Paulo, ele fala uma leitura muito interessante sobre a nossa fé. Está em Coríntios, 1 Coríntios 15, 19. Olha o que São Paulo vai dizer. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se é só para essa vida que temos colocado a nossa esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Lástima é pena. Olha o que São Paulo está dizendo aqui. Se é só para esta vida que temos colocado a nossa esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de pena, de lástima. Se é só para essa vida que temos colocado a nossa esperança, se não há um céu, o paraíso que nos espera, se toda a nossa luta é só aqui e será em vão, somos dignos de pena, de São Paulo, porque ele, confiando em Deus, na providência de Deus, ele sabe que há um céu que o espera, há uma graça maior que o espera, que é o reino celeste, que é a eternidade com Deus, aonde Deus vai honrar a nossa fé, aonde Deus vai honrar toda a confiança que depositamos nele. Então temos essa graça aqui na terra de conhecer um pedacinho do céu, de conhecer o amor do Senhor em nossos corações, para um dia estar na eternidade com Deus. Olha que tremendo isso, o que nos espera. Deus quer manifestar ainda nessa terra a sua graça, o seu amor em nossos corações. Deus nos chama a essa experiência de amor, Deus nos chama a mergulhar no seu amor, a ter esse primeiro amor com Ele, a deixar que o seu amor penetre a nossa alma, no nosso coração. O amor de Deus precisa queimar em nossos corações, porque só assim entenderemos o que é confiança em Deus. Se o amor de Deus não queimar em nossos corações, se não tiver aquele encontro pessoal, porque aquele que não teve encontro pessoal com Cristo, ele não consegue confiar, ele não consegue ter a fé, aquela fé de São Paulo inabalável. É o amor de Cristo que queima em nossos corações, que nos conduz, que nos dá força, mesmo diante das provações, das dificuldades.
nos impulsiona a buscar cada vez mais e a confiar até receber a graça de Deus. É a mão do Senhor que está sobre nós, nos protegendo, nos livrando de todo mal, que nos leva a combater o bom combate, que nos leva a perseverar diante das dificuldades, a confiar no seu amor, a confiar na sua graça. É interessante, né? São Francisco de Assis, ele teve uma graça tremenda pela sua confiança. Ele ganhou o céu. O irmão Leão, que era franciscano, ele teve uma visão de São Francisco de Assis entrando no lindo trono no céu. Era um grande, lindo trono no céu. Sabe qual que era esse trono? Que São Francisco de Assis ganhou pela sua confiança em Deus, por esperar no Senhor, por esperar de Deus o melhor. Era o trono de Lúcifer. Olha que interessante, Lúcifer, Satanás, perdeu o seu trono no céu, porque ele foi orgulhoso, ele se levantou contra Deus, e o trono de Lúcifer ficou vazio, porque ele foi expulso do céu, né? Como diz lá em Apocalipse, que houve aquela batalha no céu, e ele foi lançado do céu para a terra. Por orgulho, Lúcifer perdeu o trono, e por humildade, São Francisco ganhou esse trono. Olha que interessante, Deus honrando aquele que foi um dos mais humildes, que teve a virtude da humildade diante de Deus. São Francisco, que era um homem rico, um jovem, né, naquela época, rico, deixou tudo que tinha, porque encontrou o seu tudo, que era Jesus. Deixou a sua fortuna, deixou os seus bens materiais para viver no meio dos pobres, no meio daqueles que eram leprosos, para viver o Evangelho, para encontrar Jesus naqueles pobres. Então, pela sua humildade, pelo seu amor, pela sua confiança em Deus, ele herdou o trono de Lúcifer, pela sua humildade. Olha como Deus honra, como Deus honra. Uma mulher da Polônia estava numa situação muito delicada em sua vida. Ela ficou grávida, já na sua gestação, o médico acompanhando a sua gestação, a sua gravidez, ela teve a triste notícia que a sua gravidez era uma gravidez de risco e que ela deveria, por orientação médica, abortar o filho que estava em seu ventre. Ela, como uma boa católica cristã, ela não aceitou. Ela falou para o médico: jamais farei isso. O médico falou: ou a criança nasce, ou a criança morre nesse parto. Ou você suporta, ou você morre. Um dos dois vai morrer se você der continuidade a esse parto. E ela falou: filho, eu confio em Deus e a vontade de Deus que vai prevalecer sobre a minha vida. Ela foi contra a orientação do médico. O médico falou assim: a sua situação é muito grave, você vai perder esse filho, ele vai morrer, ou você pode morrer também. Ela falou assim: então eu vou arriscar, porque eu confio em Deus. Eita fé, né? É nessas horas que a gente vê realmente o que é ter fé. Uma pessoa que tem fé, porque ter fé no momento tranquilo é muito fácil. Falar eu confio em Deus quando tudo está bom é muito fácil, mas a aprovação mesmo de um coração que confia, de uma pessoa que espera em Deus, é no seu momento de provação, de luta. E o que aconteceu? Ela deixou sem abortar aquela criança durante uns 9 meses. Ela deixou, foi tomando todo o cuidado, mas confiante em Deus, mesmo sabendo que, conforme a palavra do médico, a criança poderia morrer no parto. Ela confiou em Deus e entregou nas mãos do Senhor. No dia do seu parto, a criança nasceu e foi tudo tranquilo. O médico não entendeu o que aconteceu. Diante da gravidade da situação dela, não tinha como acontecer isso. A criança teria morrido, ela teria morrido no parto, mas foi milagre de Deus. Sabe por que foi milagre de Deus? Sabe quem foi essa criança que era para ter sido abortada no ventre da sua mãe, a pedido do médico?
São João Paulo II. João Paulo II era para ter sido abortado no ventre da sua mãe, mas não foi, porque a mãe dele confiou na graça e na misericórdia de Deus. Hoje não teríamos esse grande Papa Santo da Igreja Católica. Isso é confiar em Deus, faz toda a diferença. Um coração que confia e espera no Senhor. Precisamos confiar e esperar no Senhor. O Senhor nos chama a realmente ter uma fé inabalável, a nos colocar diante dele, crendo no nosso clamor, crendo na nossa oração. São os prodígios e milagres de Deus sobre nós. É a graça de Deus que chega ao nosso coração, que chega sobre as nossas vidas, é a providência de Deus. Muitas vezes passamos por dificuldades e precisamos confiar que o Senhor nos livrará daquela situação. Às vezes são coisas simples, mas Deus nos livra. Deus, Ele move a sua graça ao nosso favor. O céu está ao nosso favor. Há um exército de anjos. A Virgem Maria passa à nossa frente. A graça de Deus chega aos nossos corações, se permitirmos, se deixarmos que essa graça nos alcance. Através da intercessão de Nossa Senhora, me lembro daquele testemunho daquele soldado dos tempos antigos, que foi preso em batalha, muito devoto de Nossa Senhora, aquele soldado, e ele foi pego até com um terço, ele foi batalhar com um terço nas suas mãos, muito devoto de Nossa Senhora, e foi preso. Levaram ele preso, trancaram numa cela e disseram para ele: você foi condenado à morte, você será jogado do alto da muralha. Era a condenação, era um precipício, quem fosse jogado de lá não teria como se salvar, porque era muito alto. Então ele começou a clamar e pedir a intercessão de Nossa Senhora sobre a vida dele, que Nossa Senhora o protegesse. Então, quando ele chegou naquela muralha, no alto, eles começaram a zombar, aqueles soldados: pede agora a Nossa Senhora, pede ao seu Deus, eu quero ver se ele vai salvar você. Começaram a zombar da fé daquele soldado, e ele foi empurrado lá de cima, e os soldados começaram a rir, e olharam lá embaixo: cadê a sua fé? Cadê Nossa Senhora agora, que você anda aí com um terço na mão? E começaram a rir, Quando os soldados olharam lá para baixo, imaginando encontrar o corpo todo estraçalhado daquele soldado, eles ficaram pasmos, assustados, diante da cena que eles viram. Ao olhar lá para baixo, eles viram que aquele homem estava se mexendo. Impossível, na visão daqueles soldados, não tem como nessa altura alguém sobreviver, e ele está se mexendo. O homem, o soldado, ele se levantou, ali todos eles, os soldados pasmos, vendo aquela cena, o soldado se levantou, ficou de pé, sacudiu a poeira e saiu correndo para a sua liberdade. Nossa Senhora o salvou da morte. Olha que tremendo isso. O que a fé faz no coração do homem é o milagre, é o poder de Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. O que aquela mãe fez com o Padre Pio? Aquela mãe, com uma criancinha pequena ainda, teve o seu filho morto, faleceu o seu filho, veio a falecer. Aquela mãe, sabendo que havia um sacerdote, um padre, que realizava milagres em nome de Deus, ela falou assim: eu preciso levar o meu filho para que esse padre Pio o ressuscite. Olha a loucura dessa mãe e o desespero. Lembra que eu falei do desespero? O que a pessoa não faz, o clamor, a sinceridade diante de Deus? Sabe o que ela fez? Ela tinha que viajar de trem 3 dias para chegar até o Padre Pio. O filho morto, o velório, sabe o que ela fez com o filho? Jogou o filho dentro de uma mala, o corpo do filho dentro de uma mala. E ela falou: eu vou levar até o Padre Pio. Ela fechou a mala com seu filho e viajou 3 dias com o filho morto dentro de uma mala. Chegou no local,
na estação do trem, desceu e foi ao encontro do Padre Pio. O Padre Pio estava com um médico com ele neste momento. Havia um médico junto com o Padre Pio quando essa mulher chegou. E a mulher chegou diante do Padre Pio e falou: eu preciso da sua ajuda. E o Padre Pio falou: o que aconteceu? O meu filho faleceu e eu quero que você ressuscite, que ele volte a viver. Isso é loucura ou é fé? E aí? E o Padre Pio falou assim: mas aonde está o seu filho? Está dentro dessa mala. Eu viajei 3 dias com ele. Meus irmãos, não tinha como uma criança sobreviver 3 dias dentro de uma mala. Sim ou não? Não tinha como. Então, ela abriu a mala, pegou o seu filho morto, o corpo do seu filho morto, e colocou diante do Padre Pio. O Padre Pio orou sobre aquela criança e a criança despertou e voltou à vida. 3 dias dentro de uma mala, morto. Havia um médico do lado. O Padre Pio falou: era impossível que essa criança estivesse viva, era impossível. Foi um dos grandes milagres. Até onde a nossa fé chega, né, meus irmãos? Até onde Deus não coloca limite na nossa fé. Deus não limita um coração que confia, que crê e que clama pela sua graça. Quantos milagres Deus quer realizar sobre nós, se permitirmos? Porque tem que ter a nossa parte. Precisamos confiar. A fé, ela é fundamento da esperança, é a certeza a respeito do que não se vê. Hebreus 11:1 vai dizer isso. A fé é fundamento da esperança, é a certeza do que não se vê, é confiar no poder de Deus. Diante da sua tribulação, diante da situação que você está vivendo, você é chamado essa noite a confiar na providência de Deus, a confiar que Deus vai colocar a mão essa noite sobre a sua vida e vai realizar a graça. Meus irmãos, Deus pode realizar a graça. Eu queria dar 2 testemunhos para a gente clamar e orar. Eu me lembro que eu estava lá em missão no Ceará e havia uma situação de uma mulher que estava 8 meses numa cama. 8 meses ela estava enferma, ficou doente, sem diagnóstico médico. Os médicos não sabiam o que tinha acontecido com ela, não tinham um diagnóstico do porquê daquela situação. Mandaram ela para casa e ela estava 8 meses. Eu fui visitar essa mulher, junto lá com a coordenadora da cidade, lá no Ceará, e chegando lá, eu fiquei maravilhado com essa mulher. Era uma senhora já de idade, e ela estava sorrindo. Pensa numa mulher que estava sendo tratada como uma criança, porque não podia fazer nada, nem ir ao banheiro sozinha. Aí aconteceu que eu cheguei diante dessa mulher, estava realmente admirado com a felicidade, com um sorriso em seus lábios, porque a gente reclama da nossa vida pela mínima coisa que acontece. Aconteceu uma coisinha, a gente reclama, a gente já perde a nossa fé. Ela estava sorrindo, ela me acolheu com um sorriso, e ela falou assim para mim: eu esperava a sua visita aqui, porque eu creio que Deus vai me curar. Eu não sabia se eu ficava ou saía correndo, porque ela jogou essa responsabilidade sobre mim, mas a fé dela me admirou. Eu falei: Deus vai ouvir o clamor desse coração. Aí eu cheguei diante dela, conversando com ela, fiquei do lado da cama dela, eu falei: vamos fazer uma oração então? E ali eu comecei a clamar o Espírito Santo com ela, pedi que o Senhor a curasse, desse a graça que ela necessitasse, a saúde física dela, desse forças para ela novamente. 8 meses naquela cama, meus irmãos. E ali eu comecei a clamar o Espírito Santo. E de repente ela olha para mim e fala assim: eu sinto uma alegria imensa no meu coração, eu sinto uma paz imensa no meu coração, eu sinto vontade de levantar dessa cama. E eu falei assim: então, em nome de Jesus, levanta. Se o Senhor colocou no seu coração, é que Ele está realizando a graça. Pela sua fé, pela sua confiança, aquela mulher, depois de 8 meses, fica de pé e é curada para a honra e glória de Deus. Olha a manifestação do poder de Deus. Olha a graça de Deus sobre as nossas vidas, meus irmãos. A nossa fé que nos livra de todo mal. É a graça de Deus que nos protege. É o Senhor que zela por nós. Precisamos confiar na graça de Deus para receber. Precisamos confiar que Deus
está cuidando de nós. E Deus, Ele honra a nossa fé. Ele honra um coração que clama, crendo que vai receber. Vamos aprender a orar? Vamos aprender, eu e você, vamos aprender a olhar para Deus e clamar com fé, acreditando na sua graça, acreditando na sua providência. Uma mulher que estava há 7 anos em depressão numa cama, que não se levantava da cama para nada. Fomos fazer uma novena na casa dela, e naquela novena, ela na cama participando da novena, e Deus tocou no meu coração: ora que eu quero curar essa mulher. E ali na novena o Senhor me deu a palavra que estava curando ela, e eu profetizei sobre a vida dela que a partir daquela noite a vida dela nunca mais seria a mesma, porque Deus estava curando. Naquele momento ela disse para mim: uma alegria tomou conta do meu coração. Há 7 anos que eu não sinto essa paz e essa alegria no meu coração, e eu sinto vontade de voltar a viver a minha vida normalmente. Ela levantou no mesmo momento daquela cama, participou da oração com a gente, e a partir daquele dia ela venceu aquela situação.